Olá, eu sou Armando Perrini. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Núcleo Espírita Luzita Pedroso pela oportunidade de poder, de alguma forma, auxiliar na divulgação da doutrina espírita, através desse formato, essa ferramenta não tão nova, mas cada vez mais usual, que é a multimídia, algo que o Chico Xavier lá atrás, no início da década de 80, já dizia que isso seria possível, mesmo aí a grande maioria das pessoas não tendo ideia ainda do que seria multimídia. E o tema que eu escolhi aí para compartilhar com você hoje, que é esse semeando sempre, né, a questão da gente estar sempre aí buscando semear o bem, eu busquei em livros do André Luiz, são essas 6 obras do André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier, entre 1944 e 1954. Então, esses livros aí, a gente vai buscando algumas mensagens que vão nos ajudando a entender como a gente pode manter esse foco, esse pensamento sempre em semear o bem, e como a gente, qual a importância de tudo isso para o nosso crescimento espiritual. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, essa frase lá do Missionários da Luz, então, nos ajuda aí, primeiramente, a entender que nós somos o primeiro beneficiado quando estamos, né, semeando o bem. E também mostra aí, apesar do livro, na época, aí, ser escrito aí próximo entre década de 40 e 50, e nós aí, ele já citava, né, atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobra, ou seja, o barco está quase virando, né? Então, isso naquela época, hoje isso é cada vez muito mais evidente, muito mais intenso do que aquela época, né, devido a todo o crescimento material que nós tivemos, enfim, todas as facilidades que nós temos hoje. Então, uma outra citação muito boa nesse sentido é de cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então, olha que interessante, né? Cada vez mais nós estamos envolvidos, né, em atividades, enfim, distrações, vamos dizer assim, em que a gente, ou seja, a parte mais, a parte espiritual, a parte emocional aí, a gente vai deixando de lado e essa questão, né, de cada vez mais atividades, mais distrações que nos desvirtuam aí do que a gente realmente veio fazer aqui, né? E eu dividi em 3 blocos essa conversa para que a gente possa aí entender como é que isso pode nos ajudar para que a gente possa manter esse foco sempre ativo, sempre entendendo aí quais são as influências que nós temos para que a gente possa manter, né, esse caminho do bem. Então, a primeira delas é a questão dos estudos, né? A necessidade dos estudos, né? A gente evoluir aí não só do ponto de vista de moral, mas também de entendimento, né, da doutrina, enfim, para que a gente possa manter esse foco. E uma frase muito interessante que eu vi nesse outro livro, Anjos e Jade, que o sofrimento tem o tamanho exato da nossa ignorância. Então, o que ele mostra, né? Que a gente precisa trabalhar esse lado de entendimento, né, para que a gente entenda o que está acontecendo, possa ter melhor, melhor reação àquilo que está acontecendo com a gente, né, e isso tem uma proporção exata da nossa ignorância, por isso da gente manter o foco nos estudos. E uma coisa importante também mencionada aí no Missionários da Luz é que as cristalizações mentais são de muitos anos, elas não vão se desfazer apenas com uma conversa ou com uma palestra, enfim, a gente precisa vir trabalhando isso e os livros vão ajudar muito nesse sentido, para que a gente possa aí, né, entendendo e tirando aí algumas coisas que estão enraizadas na nossa mente e no nosso comportamento. E um ponto aí importante citado é que quanto mais se nos avulta o conhecimento, ou seja, quanto mais a gente adquire o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso, ou seja, cria-se uma necessidade de trabalho, né, nesse trabalho do bem.
E a inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se aproximar realmente de trabalhar no sentido do bem, né? A gente vai ficando incomodado e de repente não está, enfim, repousando, está ocioso, não está trabalhando nesse sentido. E uma coisa importante é que a educação não vem por imposição, né? Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então cabe a nós aí buscar essa informação, buscar esse conhecimento para esse aprimoramento. Segundo ponto, que além do primeiro os estudos, o segundo ponto é como é que está a sua conexão. Não essa conexão aí que você está utilizando para assistir o vídeo, mas como é que está a sua conexão, né, com o mundo superior, né, com as esferas superiores. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Então, o que a gente vê nesse sentido, e aí a gente busca a referência no Livro dos Espíritos, e isso a gente ouve aí o tempo todo, né? Quer dizer, essa citação, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. A esse respeito, né, a resposta sua influência é maior que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, está claro isso, que nós temos essa influência é o tempo todo, né? Isso cada vez mais, imagina nesse momento em que nós estamos aí nesse processo de transição planetária, né? Em que nós temos, se nós desse lado aqui estamos sofrendo aí grandes solavancos, imagina no mundo espiritual como isso não está. Então, essa influência é muito grande e a gente precisa cuidar disso. Então, nós temos aí essa questão de entender que nós precisamos ser o médico de si mesmo, né? Nós precisamos melhorar essa conexão. Então, essa citação do Alexandre aí no Missionários da Luz, né? Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura está sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, se a gente não tomar aí para nós essa responsabilidade, nós vamos constantemente sofrer esses desequilíbrios. E há que organizar recursos de receptividade, né, a elevação de nossas qualidades receptivas para alcançar a necessária sintonia com os mananciais da vida superior. Então, se a gente não tiver aí com essa receptividade boa, enfim, com essa antena ajustada, nós não vamos ter, acaba prejudicando esse auxílio. O auxílio poderia vir, essa comunicação, essa ajuda no nosso crescimento, mas a gente mesmo pode estar criando um bloqueio para tudo isso. E um outro ponto, né, que não é um serviço que nós possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior, ou seja, nós que temos que tratar isso internamente, é como se nós tivéssemos que internamente separar o joio do trigo, né? Esse é um trabalho nosso, né, de cada um de nós. E onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida, né? Então, aquela questão da gente entender aí que o pensamento, né, vai afetar aí as nossas atitudes, né, que vão afetar os nossos hábitos, enfim, que vão nos conduzir aí ou para o bem ou para o mal, né, ou estacionando onde a gente está hoje. E um ponto importante, tem desse livro, um outro livro que é o Amor Eterno, né, nós temos a frase, né, conhecida aí por todos, que é: diga-me com quem andas, direi quem tu és, né? E tem essa reflexão, né, e diz qual o teor de teus pensamentos e te direi com quem andas. Ou seja, essa influência é tão grande que depende como a gente organiza nossos pensamentos e o que a gente começa a pensar e atrair para nós é o que vai dizer com quem a gente está andando, né? Aí no mundo espiritual devido a essa influência. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque o que eles, né,
nos orientam aí no livro Libertação. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Então, esse cuidado que tem que ter com o dia a dia, né, com o pensamento, com algum determinado vício que ainda não está bem resolvido, né, isso pode comprometer uma encarnação inteira. Então, é importante demais essa atenção na nossa rotina, na nossa oportunidade de cada dia que nós temos. E nós não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Né? Eu achei essa frase, para mim, valeu o livro inteiro, porque nós sabemos que vai acontecer uma interferência ou uma tentativa de interferência, né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, mas nós podemos evitar isso, né? Ou seja, as aves de rapina vão estar sobrevoando, elas estão sobrevoando o tempo todo, e nesse momento, como já disse, mais intensamente ainda. Mas se nós nos prevenirmos, nós vamos evitar que elas façam o ninho. Eu achei essa frase fantástica do livro Missionários da Luz. Um outro ponto importantíssimo para que a gente mantenha a nossa conexão é a prece. Né? Então, é citado aí no livro dos Mensageiros que não há prece sem resposta, e a oração filha do amor não é apenas súplica, ou seja, é o que se conhece, né, como o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha só, a comunhão entre Criador e criatura. Então, eles citam o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, é extremamente poderoso, né, a prece. Então, é importante manter a prece diariamente, né, realmente manter isso numa consistência para que a gente possa ter essa comunicação. E um ponto muito importante para mim é a questão do sono, né, que eu tenho lido muito sobre isso, né, e aí nós temos aí, quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, vamos lá. Se nós já sabemos que nós vamos ter o desdobramento durante o sono, que nós vamos, né, ter contato aí com espíritos, enfim, nós vamos escolher o lugar que nós vamos escolher os contatos que nós temos e nós vamos escolher crescer espiritualmente ou não, crescer moralmente ou não. Então, se nós já sabemos disso, nós precisamos cuidar o tempo todo, né, nós precisamos nos preparar para o sono. É muito importante isso, que a gente tenha essa consciência, para que a gente aproveite essa oportunidade que nós temos a cada dia, né, desse contato. Então, o que eles dizem aí, né? Cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que o povoam. Então, olha só, vai depender do nosso nível de pensamento durante o dia, nós já vamos montando a nossa agenda da noite, né? Então, olha o quanto isso é importante, essa preparação nossa para o sono, o quanto é importante a gente entender que isso vai acontecer todos os dias. E aí o que acontece? Determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Então é muita gente, hein? 3/4 da população está lá do outro lado, nós vamos para lá também, e aí precisamos cuidar do que nós fomos fazer para lá. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanece detida nos ciclos de baixa vibração. Então, nós precisamos cuidar disso, né? Nós temos que entender que isso é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de ajuda, de semear o bem lá do outro lado. Imagina que, como eu disse, aqui nós já temos um momento de turbulência, mas também é possível que a gente possa também ajudar, né, ali nesse desdobramento, né? E se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, ou seja, né, a gente vai, né, vai para o sono aí e pode trabalhar, pode ajudar.
certo estariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltórios inferiores, né? Ou seja, encarnados. Então, é possível, além da ajuda que nós podemos fazer durante o dia aqui, encarnados, essa ajuda no plano espiritual através do sono. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação. Então, é lógico que a gente não lembra do que a gente faz, né? Mas retornando ao envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, a gente não consegue lembrar. Nosso cérebro é incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultâneas. Mas a gente tem aí a lembrança de um entendimento aí, da nossa conversa que nós tivemos lá do outro lado, ela persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista em nosso pensamento fraternal. Então, a gente tem algumas lembranças, alguns relances ali, algumas coisas, e se a sensação ali foi boa, é porque nós tivemos bons momentos mesmo, né? E isso, de forma intuitiva, vai nos ajudando. Outro ponto importante, extremamente importante, é o Evangelho no Lar, né? A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isto mesmo o lar é um santuário, né? Então, muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Então, a gente, de novo, vai se distraindo, vai ficando distante disso, e o Evangelho no Lar nos ajuda a manter esse equilíbrio, a manter a proteção também no lar, né, para que a gente possa manter esse foco nesse trabalho do bem. Todavia, quando 2 ou 3 membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então, se manter essa conexão aí com essa frequência, né, entendendo quanto o Evangelho no Lar, ele nos ajuda e também ajuda quem está próximo, né? Então, é um ato de caridade também, é um ato de semear o bem também, porque ali durante o Evangelho você pode estar ajudando ali, enfim, no plano espiritual também, essa ajuda vai acontecer, né, durante ali o processo do Evangelho. E o último ponto, não menos importante, né, para esse equilíbrio, para que a gente possa continuar semeando bem, é o amor. E num dos livros que eu li aí na Libertação, né, um trecho interessante da Libertação, diz o seguinte: não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Então, é importante que a gente mantenha, né, não só todas essas questões do estudo, a questão da sintonia, mas que a gente consiga vir aumentando a capacidade de amar, para que a gente possa ir eliminando aí tudo isso que esse imã vem atraindo, né? Então, muito interessante também esse ponto, né? Não adianta a gente fazer a limpeza ali quando a vibração e o imã continuam atraindo isso aí, né? E uma frase aí do André Luiz que eu achei muito interessante, no momento que eles estavam atendendo ali uma pessoa eles estavam atendendo um espírito ali que estava fazendo uma obsessão no local no hospício, e eles não conseguiam ali junto com o mentor, né, atuar, né, fazer com que ele despertasse. E aí o André disse isso, né? Reconhecia agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir o amor, então eles necessitam ali do auxílio de uma pessoa ali com uma capacidade enorme de amar, que vai ali e consegue fazer com que aquele espírito veja, entenda e comece a mudar, se propõe a fazer o bem, mas foi necessário uma carga muito grande ali de alguém que pudesse, né, se aproximar dele com esse nível de amor, enfim, com essa sublimação para que ele pudesse entender e enxergar. E outro ponto aí que a gente precisa entender é os adversários, né, que
surgem nas nossas vidas, quando bem compreendidos, constitui precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, é importante entender, né, que isso são desafios diários que estão ali para que a gente possa melhorar, né? São obstáculos, mas que vão nos ajudar, vão nos impulsionar aí, né, nessa busca. E para que a gente possa nos transformar em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, encarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Ou seja, entender tudo isso que acontece aí de más, né, condutas à nossa volta como essas três situações, né? E aí fica mais fácil a gente entender, né, e também perdoar, enfim. E aí nós temos essa conclusão interessante do Aniceto lá no Mundo Maior: façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos nas exigências de resultados. Por quê? Porque o lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você, que a gente possa manter sempre a nossa mente entendendo quais as influências que a gente tem, entendendo tudo isso, entendendo esse intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual o tempo todo e cuidando disso, cuidando também dos estudos para que a gente possa cada vez evoluir e entender mais, e também, né, essa questão desse aprimoramento na questão do amor, né, o quanto a gente precisa ainda evoluir nisso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado.